Professor, Vai. professor, eu não entendi. Essa opção que o senhor passou para a gente, ela vai ser, então, 2 trabalhos? Isso? Não, seriam 2 provas e um trabalho Há no 2 final. provas. E como que funciona essa prova? Oi? Como que funcionaria essa prova? Teria um tempo para fazer? Isso. Aí, que eu pensei, né? A gente sempre tem que pensar em alguma coisa adaptada para esse contexto nosso de aula remota, né? A última vez que eu dei disciplina, os alunos fizeram em laboratório a prova e me entregaram o arquivo do Excel. Tá? Só que no laboratório eu tenho controle de que vocês estão, sei lá, estão pesquisando alguma coisa. Não, né? Não era para usar a internet, né? Nem, sei lá, comunicar entre os alunos. E aqui para a gente fica mais complicado de eu ter essa garantia, né? Embora seja, acho que todo mundo é adulto, sabe o que precisa, o que não precisa ir para a vida profissional de vocês. Lembrando também, né, bom, depois eu comento isso, para não trocar o assunto Então a gente te mandaria o arquivo Excel, então. Aí o que eu pensei? Eu vou montar a prova lá, eu vou montar várias provas diferentes, na verdade, né? Esse já é um costume, quem já foi meu aluno sabe que eu faço isso aí direto, e agora mais ainda. Mas lá no AVA, vocês já acessariam as questões, né? Normalmente a gente faz um banco de questões com várias questões diferentes e o AVA sorteia, então nem sei que questão cai para cada um de vocês. Eu só boto um tipo de questão. Questão, sei lá, que é para usar o simplex, aí tem, sei lá, 10 versões dessa questão e aí o computador sorteia quem vai receber cada questão. Daí a próxima questão seria, sei lá, de programação linear inteira. Aí faço outras 10 questões, o computador sorteia quem vai receber cada uma, e assim por diante. E aí vocês resolveriam um arquivo do Excel e a prova, na verdade, vocês postam lá no AVO o arquivo. Tá? O Fala senhor Excel chegou a aqui para pensar, o senhor chegou a pensar em alguma quantidade de tempo para fazer? Normalmente é o tempo de aula. Na aula eu faço a prova no tempo de aula que é 2 horas, né? 2 Corridas. horas, entendi. E aí eu já fiz isso da outra vez com outra turma, na verdade, que eu já encerrei, né? As aulas com eles agora de modo remoto. Como tem alunos que estão trabalhando, outros não, tem, né? Às vezes trabalham um de tarde, outro tem compromisso de noite, sei lá. E não sabe como é que está a realidade de cada um. O que eu fiz? Vocês têm 2 horas para fazer a prova, mas ela está disponível para começar num intervalo de 4 horas. Porque eu pego 2 turnos, né? Pego o final da tarde e o começo da noite para fazer a prova. Então, quem está trabalhando de tarde ainda consegue chegar em casa e fazer. Só que ele, a partir do momento que você entrou e começou a fazer a prova, você tem 2 horas, não importa o horário que você entrou. Tá? Até o final do horário certinho. Então, sei lá, é das 5, 6, 7, 8, 9, das 5 às 9. Fica aberto para você entrar, né? Todas as provas terminam às 9, mas se você entrou às 5, tem que entregar até às 7, né, da noite. Se você entrou às 6, tem que entregar até às 8. Das 6 às 8. Então, dessa forma, eu consigo dar o mesmo tempo para todo mundo, fica justo, né? E eu acho que é um tempo que eu disse, quando eu faço em sala de aula, o conteúdo é maior, porque eu faço uma prova só. E o que eu propus para vocês é separar em 2. Então, eu acho que o tempo vai ser mais tranquilo ainda, né? Então, para essa primeira prova, por exemplo, provavelmente eu daria 3 ou 4 questões, né? Claro que vocês, uma, por exemplo, eu posso pedir o método gráfico, certamente vou pedir método gráfico para vocês, e vocês têm lá como monta no Excel, eu fiz uma aula, né? Então, vocês podem montar lá o gráfico. Vou pedir uma questão de simplex, certamente. Tá? E uma usando programação linear inteira. Para essa primeira prova seria isso, que a gente não viu ainda. Tá? A única que vocês podem usar o solver é para programação linear inteira. Tá? E eu vou ensinar para vocês como fazer.
Porque, na verdade, o jeito que a gente tem de resolver ela é fazendo várias iterações do método gráfico ou do simplex, se for fazer manualmente. Então, aí é muito trabalho. Realmente não daria tempo de fazer na prova, então vocês podem fazer no Solver. As outras questões, se vocês quiserem botar no Solver, vocês podem botar para ter certeza que vocês fizeram certo. Mas vocês têm que me entregar método gráfico ou simplex. Então, 3 questões, acho que daria nessa primeira prova. Normalmente eu faço 5, né? Aí na outra prova, em vez de mais 2 questões, eu provavelmente faria mais 3, né? E aí de 2 de problema de rede, né? De fluxo em rede, de otimização em rede, e uma questão de programação não linear. E aí com isso resolveria o conteúdo que geralmente eu dou numa prova só. Por isso que eu falei, essa minha proposta que eu fiz para vocês, na verdade, vocês vão fazer um trabalho a menos. Antes era uma prova e 2 trabalhos, agora vai ser a mesma prova, só que dividido em 2 vezes, né? Então, vou dividir o conteúdo, mas vocês vão ter que estudar os mesmos conteúdos e já teriam que estudar uma prova única. E em vez de ter os 2 trabalhos, só vão ter um lá no final. Tá? Eu acho que fica mais fácil para vocês estudarem. Mas, de novo, né? Para mim parece bom, professor. Eu acho que faz mais sentido. Na verdade, assim, eu tô tentando... eu sei que, assim, numa situação ideal, não precisaria fazer isso. Mas eu sei que a gente tá longe de uma situação ideal. Então, eu tô tentando pegar um pouco mais leve. Mas, de novo, né? Muita gente acha que prefere fazer sempre os trabalhos do que as provas. Mas eu vou te dizer que essa disciplina normalmente reprova pouco, e os poucos que reprovam é porque não conseguem fazer os trabalhos. Então, já fica a dica para vocês não deixar para a última hora. Os trabalhos, geralmente pegam uma linguagem de programação que vocês não dominam tanto, embora eu deixe livre, vocês podem usar a linguagem que quiser, mas eu indico vocês usarem o Octave, porque é o que eu uso nos exemplos, eu acho que é o mais fácil. A gente tem que trabalhar muito com matriz, com vetor, e fica bem mais fácil trabalhar neles que você trabalhar com outras linguagens. Embora tenha gente que faça em C, em C não, em Java, ou sei lá, em Python, pode também, não tem problema, vocês escolhem. Tá? Mas os exemplos que eu vou ver em sala de aula com vocês vai ser em Octave, e eu tenho mais familiaridade para ajudar vocês, caso vocês precisem. Tá? Mas aí muita gente não tem familiaridade com a linguagem, embora ela seja bem fácil, né? Não é um desafio tão grande, mas vai juntando isso com outras coisas, né? E os próprios métodos são bem diferentes. Já quem não viu nada ainda de meteorística, por exemplo, né? Às vezes dá uma patinadinha até encaixar o problema. E o outro é o próprio problema, porque cada problema a gente, mesmo aplicando o mesmo método, para a gente como vamos dizer, como se fosse essa formulação matemática que a gente faz, é modelagem matemática, eu dou um enunciado e modela matematicamente. Só que é mais difícil, porque a gente não é só modelar numa equação, a gente tem que ver como a gente representa soluções dentro do algoritmo. Isso demanda um tempinho dependendo do problema. Tá? Então, é uma série de coisinhas que separadas não são muito difíceis, mas quando junta tudo, às vezes os alunos se atrapalham um pouco. Tá? Então, eu pensei em reduzir para um trabalho por causa disso. E aí, quem for muito bem nem precisa tão bem, né? A média é 5. Então, as 2 primeiras provas junto, a pessoa consegue ficar com 6, por exemplo. Então, mesmo que se atrapalhe no trabalho, dá para aprovar ainda, né? Mesmo com um trabalho meio capenga. Se for o caso, né? É o que eu disse, não tem muita reprovação na disciplina, mas eu vejo que é onde o pessoal patina um pouquinho mais nos trabalhos. Tá? Mas eu vou colocar lá no AVA essa enquetezinha lá para vocês, e se vocês decidirem, né, a maioria, que preferem os 2 trabalhos em uma prova só, aí só lembrando que vai ser uma prova com todo o conteúdo esse que eu falei, que eu ia dividir em 2. Né? E aí, em vez de só o trabalho final, vou ter um outro intermediário no meio, que é a minha proposta inicial. Acho que não é muito aconselhável, se vocês querem, vamos dizer, se vocês estão mais atribulados. Tá? Bom,
sobrou um pouquinho de tempo, tem mais alguma questão? Se alguém tiver dúvida de alguma questão dessas que eu botei, porque a gente não resolveu todas, né? Eu tenho as respostas de todas feitas já. Eu vou disponibilizar para vocês, mas se vocês quiserem explicação de alguma que não entenderam, principalmente como modelar matematicamente, é só falar ou escrever lá no